Boas pessoal, Pedro Amorim Pereira, canal YouTube de Mestre Bonsai. Estou aqui para vos falar NPK. Reparei que ainda não existem muitos vídeos a falar pormenorizadamente de NPK. Eu vou falar neste vídeo, vai ser um vídeo bastante grande, não só de micronutrientes como macronutrientes, portanto vou tentar abranger tudo o que eu conseguir sobre alimentação para o bonsai, ok? Pronto, então vamos começar. Eu vou fazer este vídeo em vários takes, portanto vai ser conforme eu for conseguindo, portanto isto vai ser mesmo algo bastante grande. Ora bom, NPK são macronutrientes. Eu vou falar primeiro destes três, depois existem outros macronutrientes, como por exemplo o oxigênio, mas já vamos falar nisso. Para já, NPK. Eu depois irei falar mais detalhadamente, mas de qualquer maneira, NPK serão as bases para a alimentação da planta. Qualquer planta, árvore, arbusto, erva, o que seja, precisa de NPK. O N é o nitrogênio. Como eu tenho aqui apontado, eu vou-vos lendo, porque à distância podem não conseguir ler, mas o nitrogênio é um gás, não é metal. E então o que é que temos? Que o nitrogênio é necessário para a fotossíntese, respiração, crescimento da planta e para a brotação. Ou seja, se a planta está pequena, é mais pequena do que aquilo que devia de ser, falta-lhe de nitrogênio. Se a planta tem menos folhas do que em comparação com natureza, com outro vaso, então falta nitrogênio. Se formos ver e as folhas são um verde amarelecido e nem está ao sol, nem tem água a mais, pronto, sem ser aqueles casos de problemas, mas é algo constante em toda a planta, constante todos os anos é a mesma coisa, então provavelmente é falta de nitrogênio, ok? Temos que ter cuidado porque o excesso de nitrogênio o que vai fazer é a parte de queimar a planta, a planta acaba por ficar um bocado queimada, as folhas ficam enegrecidas, não tanto como outros componentes que já vamos falar, mas ficam um pouco enegrecidas, isto porque o nitrogênio, dependendo do fertilizante, pode ser, por exemplo, ureia, quando a planta vai extrair o nitrogênio, então o que acaba por acontecer é que queima as raízes. Queimando as raízes vai para o sistema vascular e vai queimar toda a planta e começa-se a verificar nas folhas. Quando se verifica nas folhas já vamos tarde demais, já está queimado o sistema de raízes, ok? Portanto, cuidado sempre com as quantidades. Um outro ponto é o excesso de nitrogênio, não é falado, não se ouve falar muito, principalmente na internet. Eu geralmente costumo dar nas aulas só, mas eu vou abrir uma exceção. Este será um vídeo mesmo extremamente completo. Então, excesso de nitrogênio, o que acaba por provocar é o aparecimento de afídeos. É incrível, mas é assim. O que se passa é que nitrogênio em excesso provoca uma sobrealimentação na planta. Esse processamento liberta determinados gases na parte da fotossíntese que são expelidos para o exterior. Isso atrai os insetos mais para essa planta que está a ser fertilizada com excesso de nitrogênio do que outras plantas que não têm. O que acaba por acontecer é que aglomera muitos insetos e às vezes nós estamos a dizer: caramba, eu não entendo, este bonsai está sempre com muitos insetos enquanto que os outros não estão. Provavelmente estará a alimentar com nitrogênio em excesso e então daí é por isso que isso está a acontecer. É preciso ter algum cuidado com isso também. Liberarem-se dos insetos, têm que aplicar fungicidas, etc. Mas se diminuírem a quantidade de nitrogênio vai ajudar bastante. Nitrogênio onde é que se encontra? O nitrogênio encontra-se principalmente na ureia, geralmente nas casas agrárias, principalmente as mais antigas, era o que mais se encontrava, eram fertilizantes à base de ureia e então o fertilizante contém uma grande quantidade de nitrogênio.
Sulfato de amónia também é um fertilizante bastante antigo. Salitre do Chile não é muito comum em todos os locais, por exemplo no Brasil existe num ou noutro local, em Portugal quase não se ouve falar, mas o interessante é que mesmo na vizinha em Espanha eles têm salitre do Chile. Não utilizam grande coisa em termos de fertilização para plantas, mas têm. Adubos compostos, NPK, em que o N é o maior e o PK são os mais pequenos, portanto quando se vê aqueles fertilizantes que se vendem nas casas, por exemplo 10-5-5, o 10 é o nitrogênio, portanto tem maior quantidade e os outros encontram-se em menor quantidade, neste caso 10-5-5 é metade da quantidade. Encontra-se também no esterco bovino e no esterco de aves. Esterco de aves é bastante completo, geralmente esterco de galinha funciona e portanto há muita gente a utilizar e acaba por ser um bom adubo. Humus de minhoca. Humus de minhoca porquê? As minhocas, pelo sistema digestivo, quando elas vão comendo a terra para extrair nutrientes, a extrair aqueles pequenos bichinhos microscópicos, o nitrogênio é expelido e então acaba por concentrar o nitrogênio em pequenos aglomerados e então encontra-se bastante bem em humus de minhoca. E também na farinha de peixe. A farinha de peixe também é um bom adubo. Tem que se ter cuidado ao aplicar, mas também é um bom adubo para se utilizar como fertilizante. Pronto, nesta parte do nitrogênio é só. Fósforo. O fósforo é um sólido não metálico. O fósforo ajuda na floração, ajuda também na maturação e formação de frutos, ajuda no crescimento das raízes e ajuda na multiplicação celular. Por contrário, se faltar fósforo, o que acaba por acontecer é que as flores são quebradiças, ou seja, geralmente as flores, uma pessoa às vezes toca na flor e as pétalas desfazem-se. Pronto, isso geralmente é falta de fósforo. Pode ser já a maturação da flor, mas isso é um caso à parte. Estou a falar mesmo no caso da flor recente, e então ela desfaz, ok? Também o número de frutos e sementes é pequeno. O que acaba por acontecer é que, para além disto, no crescimento das raízes, existem determinadas espécies que têm um crescimento muito abundante de raízes, mas por alguma razão o crescimento de raízes é diminuto, parece que está em dificuldade a planta. Geralmente isso quer dizer que falta fósforo na mistura. Isso acontece muito em terras processadas, assim um bocado à pressa. Nota-se, por exemplo, em terras que empresas vão juntando alguma flora das redondezas e quando se vai verificar a composição dessa flor é quase só de uma planta em que absorveu o fósforo, utilizou na parte das raízes e pouco mais, então quando se queimou as folhas e se triturou para fazer o composto vegetal, não tem lá nada, e então tem alguma dificuldade. A multiplicação celular é importante porque vai ajudar a planta a criar novas folhas, novos ramos, novas raízes e, portanto, a multiplicação celular é bastante importante para o desenvolvimento da planta. O fósforo encontra-se nos fertilizantes químicos em que o NPK, o P, é o valor maior, ou seja, por exemplo, 5, 10, 5, o valor fósforo é o maior. Encontra-se também na farinha de osso e encontra-se na farinha de peixe. Pronto, uma vez mais, farinha de peixe é completa e, portanto, pode-se utilizar para fazer um adubo caseiro e pode-se alimentar a planta com isso. Potássio. O potássio é um sólido e é um metal alcalino, isso a parte é importante. O potássio é um componente que favorece o crescimento, favorece também o equilíbrio de água nas plantas, eu já explico, favorece também o tamanho e
e qualidade dos frutos e aumenta a resistência a doenças e à falta de água. Ok, eu aqui quase uma repetição, equilíbrio da água nas plantas e a falta de água, de propósito. Isto porquê? Crescimento porque o potássio vai entrar em composição junto com o fósforo e então os dois vão provocar uma divisão celular, etc. Então aquilo que ele faz é exatamente proporcionar o material necessário para que a planta se desenvolva, a planta cresça. O equilíbrio da água nas plantas e a falta de água, isto tem a ver com o modo como a planta trabalha na fotossíntese e um dos grandes estudos que se fez e verificou foi que ao faltar potássio, duas plantas, uma com potássio, outra sem potássio, o que acaba por acontecer é que a que não tem potássio desidrata muito rapidamente. As duas, por exemplo, expostas ao sol, a que tem uma alimentação mais rica em potássio está bonita, consegue manter, a que falta potássio acaba por ficar com aquela famosa folha encorrilhada, caída, exatamente porque está com falta de potássio. É claro que se vocês não estiverem a regar, é lógico que a planta precisa de água, não precisa de potássio, ok? Mas se estamos a regar adequadamente e a planta tem alguma dificuldade, pode estar a faltar potássio e então aí é necessário encontrar um fertilizante mais rico em potássio. Quando falta o potássio, o que acaba por acontecer é o crescimento lento, as raízes são pouco desenvolvidas, parecido com o que aparece aqui do crescimento de raízes. O potássio ajuda porque estes dois componentes complementam-se e, portanto, também há raízes pouco desenvolvidas e aí nós temos que também equiparar um bocadinho. E os caules são fracos e muito flexíveis, já devemos ter visto plantas em que o caule dobra muito facilmente em comparação que outros, por exemplo, crescem na natureza e estão completamente eréteis. Naquele caso, por exemplo, no nosso bonsai é muito difícil e a planta está sempre caída. Portanto, pode ser falta de potássio. Na falta de potássio também, a formação de frutos e das sementes são raquíticos. Frutos pequenininhos, às vezes não temos semente sequer, quase. A semente é inexistente ou está lá, mas não desenvolve, não tem brotação, ou seja, plantamos a semente e elas nem vingam. Geralmente pode ser que a planta mais estivesse com falta de potássio. Onde é que nós encontramos potássio? Nós encontramos o potássio no cloreto de potássio e sulfato de potássio. Isto são dois químicos que se encontram em alguns locais. Não é fácil, mas ainda se vende por aí. Casas de materiais agrícolas às vezes ainda têm a vender assim à parte. Os adubos compostos em que o NPK, o K é o maior, por exemplo 5510, pronto. A cinza de madeira contém potássio, é preciso verificar que madeira que estamos a utilizar. Geralmente madeira dura tem bastante potássio, madeira de plantas moles, de tronco pouco rígido, evitar, não tem grande coisa de potássio, a não ser que seja uma espécie muito específica, mas é difícil. Portanto, madeira dura geralmente tem uma boa quantidade de potássio e a cinza então pode ser utilizada. O esterco bovino também contém potássio. Qualquer esterco que seja utilizado, eu aconselho-vos a ter cuidado porque pode queimar as raízes e, portanto, ele tem que ser curtido. Basicamente, tem que se fermentar aquele esterco e quando ele deixar de fermentar está bom para ser utilizado. Uma das coisas que se pode fazer é realmente uma composteira, colocar lá o esterco bovino, o esterco de aves e depois colocar umas quantas minhocas e deixá-las fazer o processo. Quando
o material está bem decomposto, está bem digerido pelas minhocas, então acaba por ficar ok. Uma das coisas que acontece é que o esterco fermenta, quando fermenta mata as minhocas. Aquilo que eu aconselho é, nos primeiros 2, 3 meses, deixa-se ficar na composteira, a decompor, convém manter alguma umidade e, passado esses 3 meses, mais ou menos, já se pode colocar as minhocas lá dentro e verificar o que é que vai acontecendo. Geralmente elas já conseguem navegar bem e fugir das zonas mais quentes. Pronto, para já é este, eu já vos falo de mais pontos em relação aos macronutrientes, ok? Até já, pessoal!